Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. Eu sou Marcelo Lanza. Marcelo Lanza, Garridão chegou no PokerCast, uma entrevista que eu queria fazer há tanto tempo e a gente ouve tantas dicas de ouvintes. Essa aí não veio de dica de ouvinte não. Não que eles não houvessem pedido, não tenham vibrado com a notícia de que iríamos entrevistar o Garrido, mas essa aí é uma entrevista que eu mesmo queria fazer, queria muito falar com ele. Andamos jogando com ele agora nesses Mixed Games e esse foi um dos assuntos. Certamente vai estar na parte 2, que tá fantástica da entrevista, mas a parte 1 tá tão sensacional em que ele conta a respeito do início da carreira dele e, poxa, falando de tudo, realmente uma entrevista com tempo superior a 2 horas que daria para falar mais 4 horas tranquilo ali, sabe? Aquela sensação de lamentação quando termina a entrevista, mas o PokerCast não vai acabar tão cedo, né, professor? Aliás, isso que me alegra. Na minha entrevista, eu lamentei, eu falei que a grande preocupação que eu tinha com o PokerCast era o esgotamento do formato, e quando eu tenho uma entrevista de 2 horas com ele, sendo que falta tanta gente para a gente trazer com o PokerCast, e ainda vai ter mais assunto para tratar com tanta gente que já passou por aqui, sem preocupações, né, professor? Exatamente, senhor. Mais do que merecido o Garridão participar do programa. Um cara com uma trajetória sensacional, com muita história para contar. Admirador dos joguinhos que interessam, né? Que é o mais importante, e eu acho que a turma vai gostar demais. E tá lá desde o começo, né, cara? Tava lá, como eu disse para ele na entrevista, assentando tijolo nesse muro que virou o poker brasileiro, né? Nessa construção gigante que virou o poker brasileiro. A gente lembra que para ouvir um podcast agora tem 1 milhão de formas. Quando a gente começou apenas 1 ano atrás, tinha umas forminhas ali, um jeitinho ali, outra aqui, de repente podia ouvir no YouTube. Agora não, nós já estamos no Spotify. O pedido do Deezer, estou esperando um e-mail dos caras avisando que aprovou o podcast ou que não aprovaram mesmo, pode acontecer, vai saber. Não, esse flip nós somos firmes. Será? Nós somos firmes. Oremos. Mas estamos no Spotify, você pode baixar no seu programa de aplicativo de podcast. Como disse o Lanza no programa passado, nos indique, nos dê 5 estrelas, avise a todo mundo do seu cash game, do seu home game, do seu torneio para ouvir o PokerCast. E a gente agradece sempre ao Fichas.net. Quando você for vender, comprar, transicionar suas fichas, utilize o Fichas.net, é ele que traz esse programa toda semana para o ar. Perguntas, participações, sugestões, promoções ou comentários em geral, aquele velho e-mail pokercast@gruposuperpoker.com.br. Um dia eu acabo com esse e-mail também. Cara, o e-mail às vezes chegam coisas interessantíssimas, hein? Especialmente quando a gente avisa que não tá chegando e-mail, a galera sabe que se bater por lá a gente vai ler, os caras vão lá e falam assim, velho, tem mais áudio de eu ser citado. Ok. Hashtag SuperPokerCast nas redes sociais, o meu Instagram é lá, @lanzamaia, o do Guilherme é @guicalil, aquele velho... Temos aviso sobre isso, né? Temos aviso. Então aquele velho WhatsApp, o WhatsApp é 31 975 18 9609. Conte-nos mais. Cara, não é mais um WhatsApp. Nós temos um grupo de Telegram. Agora é Telegram. Não, mas nós recebemos o WhatsApp. Não, mas empipinou, porque antigamente eu recebia o WhatsApp da pessoa, eu ia lá, anotava na agenda, colocava nome, cidade, então eu tinha agenda de todos os ouvintes, tinha geografia. Geografia mundial. Do mundial do nosso programa, exatamente. Temos ouvintes na Inglaterra, 2 ouvintes na Austrália, um ouvinte no Chile. Então, quer dizer, tem gente no mundo inteiro, um ouvinte da Alemanha, tem um ouvinte no mundo inteiro ouvindo o PokerCast. O que aconteceu? Quando os caras mandam uma mensagem no Telegram, os caras já mandam a parada o seguinte, velho, me inclui aí no grupo do Telegram do PokerCast. E eu não tenho de onde que o cara veio, não sei o número de telefone do cara, não sei nada, mas enfim, tá de boa. O grupo do Telegram vai bombar uma brutalidade a partir do dia 22 de janeiro, quando a gente finalmente fecha o grupo do WhatsApp. Grupo do WhatsApp que vem perdendo usuários todos os dias, e o grupo do Telegram já passou de 100 usuários. No momento temos 111 membros no grupo do Telegram e eu estou gravando o áudio ao vivo da gravação para lá, para avisar que estamos comunicando a deadline. Estamos comunicando, o grupo do WhatsApp vai morrer, vai ficar só o do Telegram, e o grupo do Telegram é legal demais, é só poker, né, cara? Ninguém fala da Jennifer, do Tinder. Ninguém fala da Jennifer e do Fábio Assunção. Não, do Fábio Assunção, eles falam. Do Fábio Assunção tem que falar, tá louco? Como não?
Lanzinha, arrumamos uma nota essa semana, meu patrão? Qual que é a história aí, velho? Tem história não, sentamos lá, jogamos um pouquinho, ganhamos um pouquinho, tá tudo certo. Que homem, que homem. A dona Gabi mandou você arrumar uma revisão do carro, que aparentemente ia trocar até o motor, pelo preço que você me falou da revisão. Você arrumou 2 revisões e sobrou um bocado ainda. Pois é, eu tomei um susto na hora da revisão, cheguei em casa meio triste, meio chateado. Falei, amor, quebramos na revisão do carro. Ela falou, se vira, arruma no cash. Eu falei, ok. Cara, eu tô com uma relação de amor e ódio com esse aplicativo chamado PP Poker, velho. Aliás, uma recomendação, uma coisa que aconteceu de PP Poker semana passada foi o seguinte: o Lucão, que é nosso patrocinador e é nosso ouvinte, me mandou, falou, cara, o Joe Ingram mandou aí, fez um podcast, não, um vídeo inteiro do YouTube de 15 minutos falando a respeito de problemas, vantagens e desvantagens e o que ficar atento quando você joga PP Poker. Cara, dica do Lucão é ouro e eu instantaneamente fui lá correr. Na hora que eu assisti, eu falei assim, velho, foram todas as dicas que nós já demos aqui no programa, já demos no negócio. Quer dizer, é um site baseado em confiança, então quem tá jogando tem que ficar ligado, tem que saber de quem que é o clube, tem que se cuidar, porque a gente ouviu muita história triste a respeito de... E vai ter mais, provavelmente. De sites, né? Quer dizer, a gente viveu os tempos do Absolute Poker, eu tive site quebrando com dinheiro meu, e clubes do PP Poker, eles são baseados em confiança. O que é baseado em confiança, você tem que confiar onde você bota seu dinheiro, né? Então a gente fica aí essa recomendação do PokerCast. Já falamos isso, se não no programa, a gente já falou isso no grupo do PokerCast, já tivemos longas discussões a respeito disso. Quem for entrar no Telegram, a gente repete discussões eventualmente. Eu tenho procurado saber sobre isso, o pessoal começou a ficar mais atento em relação a isso também, o próprio pessoal do aplicativo. Eles já estão agora, já tem grupos de ética a respeito disso, e clubes que não estão pagando estão sendo banidos, IP banido tudo. Eles estão procurando, eles estão aumentando a equipe dele, que é muito legal, né? Uhum. Inclusive, em primeira mão, breaking news, a gente deve ir para Filipinas. Nós, Calil e Lanza? Nós, Lanza e Gabi. Chegou a viagem? Nós, Lanza e Gabi. Devemos ir disputar o Campeonato Mundial do PP Poker. Pô, que legal, cara. O time Brasil no meio de fevereiro. Que legal. E aí, se tudo dando certo, nós vamos fazer umas entrevistas. Eu vou fazer entrevistas para o senhor lá. Vou trabalhar para o senhor. Muito obrigado. A gente lembra o seguinte, além disso, o PokerCast evidentemente sempre está procurando por patrocinadores. O Lucão nos traz toda semana para vocês, mas a gente é uma guerra eterna com patrocinadores. Então, se você tem gente para nos trazer de patrocínio, pode trazer. A gente está de portas abertas para receber o patrocínio, para divulgar marcas que a gente acredita e que a gente gosta. Mas clubes de PP Poker é o que mais surgiu de proposta de patrocínio, e a gente recusou simplesmente todas reto. Não estou falando que vamos recusar futuramente, que essa recusa é eterna. Mas até hoje, todas as propostas de patrocínio que a gente teve de clubes, como é uma coisa baseada em confiança... Como são clubes de pessoas físicas, é diferente pouquinho, né? É diferente. Se fosse do aplicativo, seria... Não é um clube de pôquer que tem um CNPJ, que tem um negócio físico. Então, obrigado a todo mundo que olhou para o PokerCast, que quis trazer o patrocínio, quis trazer o seu clube, mas realmente essa aí não. E Lanza, o senhor agora é notícia de jornal. O senhor também. Aparentemente, né? Lá no Montes Claros. Lá no Montes Claros, interior de Minas Gerais, exatamente. Fizeram uma ótima matéria a respeito do pôquer aqui de Minas Gerais. Citaram o professor Marcelo Lanza como presidente da federação, ex-presidente da federação, e de quebra falaram que ele apresenta o PokerCast com o Guilherme Calil. Só por isso nós descobrimos, aquele Google Alerts piscou na minha tela ali e falou, estão falando de mim, Montes Claros, bicho. Que homem, hein? Tá louco. Muito bacana a entrevista, muito bacana o Jornal de Montes Claros que fez. Cita também o nosso entrevistado e nosso presidente, Fábio Issa, também foi citado na entrevista, fala sobre o Campeonato Mineiro. Muito legal, quem quiser aí, depois a gente manda o link da entrevista, ok? E vamos direto para nossas sessões de notícias, que essa sessão de falinhas esticou um pouquinho, mas, poxa, como não... A gente tava com saudade de conversar, foi importante falar do PP Poker, claro. Vamos lá. Bom, rapaz do céu, então é isso. Bahamas, coisa linda, a turma naquela vida de novela de Bahamas, e ele,
Padilhão, que homem, Padilha. Que homem é Pedro Padilha. Sorrisão na cara, sempre aquela alegria, alto astral, respondendo todo mundo no Instagram. Os caras mandando mensagem, ele respondeu um por um. Respondendo todo mundo em português. Quando os caras chegavam pra falar inglês com ele na mesa, ele voava, né? Cara, Padilhão bolhou, assim, né? Que foi em 10º como é que é? Poker Stars, Poker's Caribbean Adventure? Exatamente, Lanza. Cara, Padilha brilhou, quebrou tudo, arrebentou. Uma paçoca $328.500, maior premiação da carreira dele. Ficou com a 10ª colocação, mas, cara, que brilho, que sensacional. Quem cravou o torneio foi o espanhol, o Ramon Colilas. Foi o vencedor do torneio, mas, cara, de verdade, o Brasil parou para ver o Padilha. Parou. É impressionante. Parou, todo mundo comentando, vendo. Eu fui num clube de pôquer aqui de BH, os meninos estavam jogando torneio, todo mundo com celular, os caras assinaram. Eu vou te falar que o PokerGo arrumou uma nota. Não, foi o YouTube. Foi o YouTube, é verdade. Se fosse, não arrumou nem um centavo. Se fosse, eles tinham arrumado. Exatamente. Todo mundo vendo e torcendo, cara, sensacional. Muito bacana. Cara, foi legal pra caramba a transmissão. Parabéns a todo mundo que participou dessa transmissão. A transmissão foi legal demais. Nós tivemos uma estreia fantástica, que foi o JP Braga, lá do Forbet. Estreou comentando no Super Poker, cara. E que estreia. Legal pra caramba. Aula de poker, coaching grátis. Sensacional. Parabéns ao Grupo Super Poker pela transmissão. Assisti todos os dias, inclusive depois da eliminação. E nada parece detê-los. Aquela velha Andréa Cari renova o contrato e de tabela... Eu não vou aguentar, eu vou falar Vascamos. Tudo bem. Vascamos o Horse. Exatamente. Foi vice-campeão no Horse. O torneio pagava $16.810 para o campeão. Quem ganhou foi o William Hattel, o norueguês. O Akari ficou com 12.140 doletas e anunciou no seu Instagram, e essa é uma notícia super curtinha porque ela é super seca, ele não deu nenhuma. Aliás, como é comum, né? O contrato de jogador com site é muito comum que ninguém fique sabendo de nada, especialmente a imprensa. Mas, cara, mostra o seguinte, o Akari que só postou falando que renovou por mais 5 anos, que é uma honra representar a marca, que ele vamos continuar arrebentando. Talvez o Akari muito possivelmente o segundo profissional do PokerStars em relevância, na minha opinião. Só perde. Não é nem só perde, né? Porque aí não tem briga. O é muito grande. Exatamente. O Daniel Negreanu não tem discussão. Mas, cara, o Akari... a relevância dele é grande. É grande demais. E eles foram fazendo cortes, foram cortando, corta profissional daqui, corta profissional de lá. O Akari tá lá há tanto tempo e renova agora mais 5 anos. Mas tem essa fusão da marca, né? Você lembra do PS no Brasil, você lembra do Akari, você lembra do Akari, você lembra do PS. Tem essa identificação da marca, né? E ele representa essa marca demais, é uma marca que é gigantesca. O PS é um site gigante, os caras são muito profissionais, os caras são muito organizados e o Akari é um monstro. Ele veste a camisa de uma forma, representa o site de uma forma que... O Akari é uma pessoa que faz bem pro poker brasileiro. Nós já tivemos ele como entrevistado aqui no PokerCast na versão anterior. Estou precisando urgente fazer uma entrevista nova com ele. Precisando de renovar os votos. Confessei lá no grupo que tenho um tanto de preocupação, porque a galera faz tanta expectativa com relação às entrevistas que eu tenho medo. A entrevista do Akari tem que ser fantástica, dele e do sketch, né? Do sketch, o sketch você tá morto. Eu tô morto, velho. Porque pra quem não sabe, o sketch participa ativamente do grupo do podcast. Não, do grupo do podcast, e o sketch participa ativamente das pautas do programa. Quando o entrevistado é do Forbet ou qualquer pessoa que ele conhece, o Kaká, Gustavo Kaká, quer dizer, ele participa, manda informação, manda notícia. O cara é fantástico, né? Então eu me sinto na obrigação de fazer a entrevista mais incrível do mundo. O que tem que admitir me amedronta um pouco, mas tenho certeza que quando a gente fizer vai ser sensacional. O senhor é mito. Vamos, oremos. O senhor oremos. Glória a Deus. E mais um brasileiro que chegou lá e arrebentou também. João Simão cravou o 10K, pialou em Bahamas, mantendo a velha grande fase que ele está no joguinho de 4 cartas, né? Sem surpresa nenhuma, né? Um dos grandes jogadores de Omaha do Brasil, muito citado inclusive pelo Garrido na entrevista. Cara, o João Simão puxa com essa primeira colocação $184.420. E talvez a única coisa tão incrível quanto essa cravada do João Simão foi a tuitada do Cliff Joseph, o Johnny Becks,
que fez mesa final recentemente de Main Event da WSOP, é um staker que cavalou um monte de gente no mundo de poker, um monte de gente deve a carreira ao Johnny Becks. Ele tweetou o seguinte: venho jogando eventos aqui em Bahamas, tem sido bom. Fiquei feliz que eles adicionaram esse 10k PLO de um dia e finalmente consegui o meu primeiro cash. E parabéns ao João Simão e muito obrigado por ter derrubado todo mundo. O Johnny Becks ficou em segundo colocado, $132 mil. Aparentemente ele sentou nas fichas, esperou o João fazer a limpa geral e depois perdeu o heads up para o João. A mesa final cheia de estrelas. Na terceira colocação ficou o Sean Deeb, $86 mil. O Nátio Barbeiro, argentino, estrela, pelo menos era uma grande estrela do poker chinês nos tempos antigos, puxou $65 mil. E o português André Felipe Veiga Araújo dos Santos ficou na quinta colocação, puxando $50 mil. Portugal, que tá arrebentando, hein, Lanza? Aí sim, senhor, aí sim. E o evento continua? O evento continua. Semana que vem tem mais notícias, tomara que a brasileirada brilhe. O release final da parada. Exatamente. Cara, e a WSOP anunciou um mini main event de $1.000 com a mesma estrutura, com aquelas 60k fichas. Exatamente. Olha, primeiro vamos falar da grande malandragem da WSOP. O que a WSOP fez até 2018? Ela pegava e falava assim: Chablau, tá aqui nossa agenda inteira do ano. A gente vinha, dava notícia, lia os principais torneios, parava de falar a respeito do assunto. A grande malandragem dos caras esse ano, velho, é a seguinte: obviamente eles já estão com o calendário de torneios deles completamente montado, prontinho, pronto para botar na rua. Em vez deles anunciarem tudo, eles estão anunciando tudo picadinho. Aí pra dar emoção. Eles pegam uns trouxas igual o Kalil e o Lanza, que vem aqui, senta aqui e vai dar notícia toda semana, claro, né, velho? Sensacional. Então, semana passada eles tinham dado uma parte das notícias, uma parte dos eventos, a gente falou a respeito deles, você já ouviu no PokerCast passado. Essa semana eles anunciaram o seguinte: $1.000 Main Event, acontecendo 2 dias antes do começo do Main Event. Em vez dos $10 mil, são $1.000, as mesmas 60 mil fichas, mas em vez dos níveis de 120 minutos, de 2 horas, vai ser meia horinha de blind, faca na caveira. Certamente divertido, né, professor? Pô, quem nunca, né? Quem nunca? Apesar que eu falo que às vezes o tempo é mais importante do que a quantidade de fichas iniciais, né? Porque o blind te come. Mas eu acho que deve ser um torneio que vai ser bem divertido de jogar e provavelmente vai bombar, né? Cara, sem dúvida nenhuma. Aliás, se tem uma parada que engana muitas vezes o jogador que é iniciante, é o Deep Turbo, né? Deep Turbo, exatamente. Porque ele começa ali naquele conforto e tal, daqui a pouco os caras estão trocando facada. Sensacional. E o Colossus agora, $400, está de volta. Lanzinha, a forma mais barata de você ganhar um bracelete agora diminuiu ainda o preço. Ano passado foi $565, esse ano baixou para $400. Então o Colossão tá 40-40, né? Porque ele é $400, 40 mil fichas e 40 minutos de blind. Exatamente. 40, dia 26 e 27 de junho que está anunciado. E o dia final no dia 29. Dia final, dia 29, com mesa, certamente mesa na TV ali no PokerGo. E para você que gosta de faca na caveira, teremos One Day Super Turbo Bounce. Exatamente. Sangue para todo lado. Cara, é a única chance da WSOP, provavelmente, ainda não tem o calendário inteiro, mas é a chance de você sentar num dia e ganhar um bracelete no mesmo dia. Tem um evento de $1.000 em que cada jogador tem $300 de bounty e um evento de $1.500 que o bounty são $500 por jogador. Semana que vem eles vão soltar mais notícias e a gente vai falar mais de WSOP, né, Lanzinha? Mitos do marketing da comunicação moderna. Demoraram 50 anos para aprender a soltar o evento em partes, mas finalmente... Nós estamos em janeiro, já estamos falando deles há 2 semanas, vamos falar provavelmente mais 2 ou 3 semanas, o pessoal vai se programar para ir daqui a 5 meses, acho que tá no caminho. Cara, pra gente é um sonho, porque chega janeirão, não tem tanta notícia assim. Infelizmente tem um PCA ali, pra gente, quanto mais notícia, melhor. Só seria melhor ainda se a gente tivesse cobrindo o PCA ao vivo. Exatamente. Diretamente de Bahamas. É pro seu recado, Serginho. Leva eu Super Poker, leva eu Serginho, leva eu alguém, me leva na mala. Exatamente, ficamos com a palavrinha aí do nosso querido patrocinador, o Fichas.net. Lembrando, se você for transicionar fichas online, é com eles.
O Fichas.net é o seu parceiro para compra e venda de fichas dos principais sites de poker online. Contrate o Fichas.net pelo WhatsApp 062 98130 6680 e negocie suas fichas com a melhor cotação do mercado. O Fichas.net trabalha com créditos do PokerStars, PariPoker, 888, Brasil Poker Live, PP Poker e EcoPace. Chame o Fichas.net, avise que chegou até eles pelo PokerCast e participe de promoções super especiais para os nossos ouvintes. E repetindo, o WhatsApp do Fichas.net é 062 98130 6680. O número está na descrição de nossos programas. Fichas.net, confiança e melhor preço para suas fichas. Estamos de volta com a nossa entrevista. É com o maior prazer que recebo aqui ele, Rodrigo Garrido. Garrido, muito bem-vindo ao PokerCast. Que satisfação, dos caras que eu tenho tanta vontade de entrevistar e finalmente estou aqui realizando essa vontade minha, cara. Boa tarde, Calil. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? É isso aí. Também estava ansioso, aguardando a data e vamos lá. Abrir a caixinha e fala tudo que todo mundo quiser saber. Exatamente, Garrido. Vamos começar pela cumprindo a tradição do programa. Cara, quem que era o Garrido antes do poker? Então, eu trabalhei em banco antes de jogar poker, né? Uhum. Estudei muito, entrei no banco, subi na carreira bem, e quando eu tava no topo, no auge, conheci o poker, fiquei durante um bom tempo jogando poker e trabalhando no banco, até que eu resolvi largar isso de vez. É até uma história bem curiosa, acho que dá pra gente depois falar bem explicadinho tudo isso, como é que foi isso em datas, em anos, né? Mas foi uma decisão muito difícil, porque eu tive que largar um excelente emprego, com um excelente salário, para seguir o meu sonho e seguir o que eu percebi que era o que eu queria mesmo para mim. Certo. Você começa no poker em 2005, ali no circuito ABC, no circuito paulista, e logo você emenda no BSOP. A gente vai começar a falar a respeito dessa entrada no poker. Mas ali na primeira resposta você me conta que você larga a carreira no auge. Quer dizer, era o auge da sua carreira bancária? Quer dizer, não tinha mais para onde subir? Então assim, eu sou formado em administração de empresas, né? Sim. Na verdade, vou começar de antes. Eu comecei a trabalhar bem cedo, com 14 anos eu dava aula de xadrez. Primeiro eu fui esportista, né? Eu joguei vôlei, joguei basquete profissionalmente de jovem, né? Aquelas categorias cadete, juvenil, aquele monte de... Sempre vim do esporte, até que eu conheci o xadrez, que não deixa de ser o esporte, continua sendo. Joguei os torneios também, jogos abertos, paulista, brasileiro, tudo que tinha no xadrez nessa época para as idades, e comecei a dar aula. Uhum. Então, dos 15 até os 18 ali, eu vivi, me mantive dando aula de xadrez. Certo. E aí, quando entrei na faculdade, eu resolvi fazer faculdade de administração e, com 19 anos, entrei como estagiário no banco. Então, eu comecei como estágio. Uhum. E de estagiário fui para trainee, de trainee para gerente, de gerente pleno, gerente sênior, e o próximo passo seria ser gerente de agência, que é um ótimo emprego, ganhando um salário muito bom, que na época, quando eu saí do banco em 2009, eu imagino que já era muito mais alto do que deve ser a média hoje, por exemplo, isso de 10 anos atrás. Só que eu ia ter que ir para São Paulo, ia ter que aquele estresse, quem trabalha em banco, quem já ouviu falar sabe que não é fácil. Uhum. E eu falei, poxa, não é isso que eu quero para mim. Aí conciliou com um problema que eu tive na coluna muito sério, que eu acabei ficando afastado um tempo do banco, aí eu pude acabar jogando um pouquinho mais de poker, porque era online, estudava, jogava de casa, e na hora que eu vi, eu tava fora. Garrido, com relação ao xadrez, a gente vê essa relação muito comum, essa amarra muito grande entre o poker e o xadrez. Conta pra gente um pouquinho, vamos voltar lá no começo do xadrez. Quer dizer, como é que um menino... Eu entendo como é que um cara adulto se encanta com o poker, porque isso aconteceu comigo. Eu tenho um pouco de dificuldade de entender como que uma criança se encanta com o xadrez numa era de... Você é um cara mais... Qual a sua idade agora? 37. 37, quer dizer, você é 5 anos mais novo que eu, e então você cresceu numa época que o Nintendo já estava ali disponível, a Playboy já estava disponível na casa do vizinho e tal, não sei o que, e o menino se encanta com xadrez. Como é que começa essa história? Conta pra mim esse início. Pois é, cara. Era muito engraçado porque eu treinava vôlei o dia inteiro. Ia pra escola de manhã, colegial na época, ia pro treino de vôlei físico das 2 da tarde até as 7 da noite, ia de bike, que era longe de casa na época, isso tudo em Santos, né? Uhum.
Saía do Canal 2, onde minha mãe morava, ia pro Inter, que era lá na ponta da praia, de bicicleta, voltava e na volta, no meio do caminho, que era no Canal 4, eu parava no clube de xadrez pra jogar das 8 da noite até as 10, 11, ficava lá, eu, moleque, um monte de senhor, de pessoal mais velho. Não tinha a molecada tanta jogava, era mais pessoal de idade mesmo. E eu aprendi a jogar, o meu pai me deu um jogo, me ensinou as regras, tinha um vizinho meu que jogava, a gente começou a jogar, e eu, apesar de ser completamente do esporte, eu até achava que eu ia fazer faculdade de educação física, eu sempre adorei exatas. Eu ia muito bem em matemática na escola, adorava problemas, adorava lógica, e acabei que quando eu conheci o xadrez eu me encantei, porque quando você começa a jogar o xadrez profissionalmente ou num nível mais alto, cara, tem gente que fala, meu, como é que você fica 2 horas olhando ali pro nada? Não é um nada, você tá dentro daquele tabuleiro, você tá vivendo aquela situação, você tá dentro daquele mundo, você tá se imaginando, se mexendo ali dentro, bolando os planos, atacando o adversário, defendendo sua parte. A hora que vem, acabou o tempo. 4 horas passa como se fosse meia hora. Você realmente entra ali dentro, você entende a lógica do jogo, né? E aí o Garridinho tá ali sentado jogando xadrez com os caras, e aí ele começa a dar aula de xadrez. Vamos começar a respeito da informação, porque nós estamos aí vivendo um mundo sem internet, sem... Cara, quer dizer, aonde que você vai grindar o xadrez para você virar professor, e quem são esses alunos que vão buscar aula de xadrez com você com um menino de 15 anos de idade? Pois é, eu jogava no clube e aí às vezes apareciam algumas mães levando os filhos pequenos para querer aprender, e aí junto com os diretores, com o pessoal do clube, eles me colocavam para essas aulas para eles, que os meninos cobravam um valor pequeno, que para mim na época, que nem eu falei, eu sempre fui não vou dizer de família humilde, porque nunca passamos necessidade, nunca passamos nada, mas também não de família rica, então não tinha carro, não tinha isso, não tinha aquilo, estudava em escola pública, então qualquer dinheiro que entrasse ajudava e muito. Uhum. Eu posso dar aula aqui e ganhar, eu lembro que a primeira aula que eu dei era R$5 a hora. Quer dizer, eu dava uma aula, hoje a gente pensa que a aula de pôquer que a gente dá é $100, $150 a hora, se pensar que eu ganhava R$5 a hora. E eu fazia isso com o maior orgulho. E aí, junto com um amigo meu da época, que também jogava, que também é um ano mais velho que eu, só a gente montou um projeto, circulamos todas as escolas de Santos, entregando projeto xadrez nas escolas, fomos umas 20 escolas e 3 simplesmente aceitaram. E eu comecei a dar aula nessas escolas para turmas, e fui registrado nas 3 escolas. Então eu ficava muito feliz, porque eu ia dar aula, ganhava um salário registrado em carteira, a minha carteira está registrada desde que eu tenho 16 ou 17 anos, não me lembro, eu lembro que eu pegava um ônibus para ir nessas 3 escolas, lugares diferentes, trazer cesta básica dentro do ônibus para casa para ajudar, era muito, muito, muito legal. E eu paguei a minha faculdade, inclusive, dando aula no Liceu Santista, que é a escola da faculdade Unisantos, que é bem conhecida em Santos. E aí, como eu era professor da escola, eu consegui a bolsa na faculdade. Cara, que sensacional. E aí você se envolve e vira dirigente do xadrez. E aí aquelas coisas que o Google informa a gente. Eu dei um search no seu nome, o Google me informa que você foi ou é presidente da Academia Brasileira de Cultura e Xadrez. O que é a Academia Brasileira? Isso. A academia, na verdade, é uma empresa que a gente abriu para divulgar o xadrez. Além dessa empresa, tem uma outra empresa que a gente abriu que agora já fechou, que era Xadrez Elementar, que eu abri junto com o Horácio Prol, que é um senhor bem conhecido em Santos, São Paulo, no Brasil, um expoente no xadrez. A gente fez para isso, para organizar torneios, para dar aulas, para fazer tudo em relação ao xadrez, tentando divulgar e tentando fazer o xadrez crescer, explodir, sabendo os benefícios que ele tinha, que ele podia oferecer. Então, além de jogar o xadrez, eu trabalhava nisso, em tudo que eu podia fazer relacionado ao xadrez mesmo, e organizar torneios para criançada. A gente chegou a fazer torneio de 300 crianças em Santos, de trazer todas as escolas. É muito legal mesmo. Garrido, com relação ao olhar das pessoas, porque você viveu os dois lados, você viveu o olhar do xadrez e o olhar do pôquer. A gente viveu aquele começo que a amiga da mãe falava com a mãe, porra, fica esperta, seu filho tá jogando pôquer. Com o xadrez eu imagino que era outra relação, quer dizer, a relação da sociedade com o xadrez como esporte. Isso, o xadrez ele é muito bem visto, né? Toda mãe ia lá levar o filho. Na verdade apareciam 2 tipos de mães, né? As que o filho era muito hiperativo, aquele diabinho, né? Aquele moleque que parar e falava, meu, aquieta esse meu filho. Falaram que o xadrez acalma, bota ele aí sentado, pelo amor de Deus. E o que o filho já era muito inteligente, era muito calmo e que já tinha a predisposição para isso. Normalmente apareciam esses dois estereótipos de criança, né? Para querer ter a aula de xadrez. Então as mães queriam que eles
tivessem, porque é um esporte inteligente, deixava o filho mais inteligente, quer dizer, esse monte de coisa. E na verdade o xadrez nada mais é do que ensinar a pessoa a querer ter vontade de pensar antes de agir. E por isso que quase todo jogador que veio do xadrez pro pôquer vai bem no pôquer. Porque o cara já tá mais na metade do caminho andado. O cara olha e fala assim, pô, eu preciso ficar lá horas sentado, sem perder a concentração, prestando atenção nos detalhes. Opa, no xadrez eu já fazia isso. Eu preciso estudar muito. No xadrez eu já fazia isso. Eu lembro de moleque, eu ficava às vezes naquele sábado de sol, como eu falei, eu jogava vôlei, a galera tudo indo pra praia jogar, e eu ficava na dúvida se eu ia pra praia jogar vôlei ou se eu ficava em casa estudando xadrez. E aí você ficava dentro de um quarto com livro, tabuleiro na cama, jogando sozinho. Pra quem olha, parece que você tá jogando sozinho. Na verdade, você tá estudando partidas que já aconteceram, analisando as linhas, como que funciona o jogo. Igualzinho o pôquer hoje, né? Então, ajuda muito, mas o pôquer, aí já foi o inverso, aquilo que você falou, até aproveitando o gancho, contando um pouco, né, como que foi comigo, essa renúncia ao banco, né, essa entrada largar o banco e viver de profissional de pôquer, porque todo mundo fala, mas como você fez? Como que a sua mãe aceitou isso, né? E chega a ser um pouco assim... Foi muito fácil para mim. A minha mãe é uma pessoa muito inteligente e ela sabe que eu cheguei na carreira, eu cheguei lá como gerente de banco, com um salário alto, com uma referência, fiz faculdade de administração, eu fiz 2 pós-graduação durante esse período, de MBA em banco, de gestão financeira, quer dizer, eu fui até lá em cima sozinho. Eu comecei como estagiário, com nada, e cheguei lá. Então, quando eu olhei pra minha mãe e falei, mãe, eu tô querendo sair daqui pra virar jogador profissional. As amigas dela, um monte de gente olhou com essa cara torta. Quem não conhecia. Só que ela conhece o filho, né? Ela olhou e falou, poxa, peraí. Se ele foi até lá sozinho, ele se sacrificou, ele teve todo esse trabalho, e agora ele tá largando, ele sabe o que ele tá fazendo. Ele não tá fazendo isso daí à toa. Ele não tá fazendo isso porque ele ficou louco, é viciado. Não, ele tá fazendo isso porque ele tá vendo que isso tem um futuro. Então isso me dá muita alegria e muito orgulho de hoje, 10 anos passados da data que eu larguei o banco para hoje, e vivendo profissionalmente, exclusivamente de pôquer, de lá para cá. Quer dizer, é muito bom isso, mostrar que sim, é possível, não é fácil, mas é possível. Ver que a pessoa que estava do seu lado, né, as pessoas mais próximas te apoiaram, mesmo num cenário de 10 anos que era infinitamente pior do que hoje, né? Hoje você dá essa notícia muito mais fácil que era há 10 anos, sem dúvida nenhuma. Sim, hoje você dá essa notícia bem mais fácil porque ele está mais socialmente aceito, porque ele está na televisão, porque o PokerStars está com a propaganda no UFC, porque os pais já ouviram falar de pôquer 1 milhão de vezes. Mas Exatamente. Quando o Garrido larga, quer dizer, ele é um cara gerente de banco, formado em administração de empresa, 2 pós-graduação, um MBA em banking, mais um de gestão financeira, começou com 17 anos lá no banco, quer dizer, começou uma criança lá no banco, um menino, cresceu, passou uma carreira inteira e larga para abraçar um cenário do pôquer em 2009, que é outra história. Quer dizer, o pôquer em 2009, ele é muito mais amador, é muito mais um escândalo social o Rodrigo largar o banco para ir para lá, mas é um pôquer muito mais fácil. Sabendo que o pôquer virou o que virou, você olhando para o cenário do pôquer hoje em 2019, com um torneio de $25 mil, mas com os caras que sentam para estudar GTO e trabalham no esporte competitivo e que trabalham muito mais, quer dizer, hoje você trabalha muito mais do que qualquer gerente de banco para se manter com os cascos afiados, senão você não tem escape no jogo de pôquer. Em primeiro lugar, você fazia ideia disso, e em segundo lugar, você estava disposto a isso ou à medida que o jogo foi evoluindo, você foi tendo que adaptar? Cara, vamos lá. Eu posso dizer a frase assim, eu já sabia. Óbvio que sabia que ia chegar num tamanhão desse, não tem como, mas saber que ia explodir eu sabia. Porque, só pra gente finalizar o ponto xadrez, qual é a diferença do xadrez pro pôquer? O xadrez é um jogo tão bom quanto, só que o xadrez é 100% lógico e correto. Eu vou me inscrever num torneio, por exemplo, eu era um nível de xadrez bom, mas nunca fui top. Eu ia jogar torneio sabendo que eu não ia ganhar. Porque por ranking, por histórico, tem os caras que são muito melhor que eu. E, cara, xadrez não tem belly beat, não tem variância, não tem os 20%, 10% de chance que o jogador amador tem. Por que o torneio de xadrez hoje dá 100 pessoas, 200 pessoas, ou de pôquer dá 1.000, 2.000? Porque o cara sai de casa para jogar pôquer, por pior que ele seja, por mais louco, por mais que ele tenha jogado 30 e nunca tenha ganho nenhum, aprendeu ontem, ele vai com a chance que ele tem de ganhar, porque ele já ouviu histórias assim. E no xadrez não. Então o apelo comercial
que o poker tem em relação ao xadrez é absurdamente maior. Então isso faz com que muitas pessoas joguem, isso faz com que o dinheiro gire em torno também. Então lá em 2009, quando eu parei o xadrez, eu limpei no banco, quando eu comecei, você começa a não ter horário e tempo para nada, em 2009 não, em 2005, desculpa. Quando eu já estava no banco e comecei a jogar o poker, eu praticamente parei de jogar xadrez porque não tinha mais tempo. E nesses primeiros contatos com o poker em 2005, 2006, que nem você falou, que eu fui circuito ABC, eu ganhei uma etapa do Paulista lá em 2005, 2006, quer dizer, eu olhei aquilo ali e falei, cara, esse negócio vai crescer, esse negócio é bom, tem variância, tem, as piores vão ter chance de ganhar, isso vai crescer, todo mundo vai querer jogar isso. Eu tenho certeza. E aí eu fui percebendo, que nem você falou. E fui vendo e falei, não, tem futuro, isso vai acontecer, só que o problema era esse. Eu precisava levar a sério, porque eu não podia largar o banco de uma hora para outra por algo que ainda não era respeitado, que ainda não era jogado profissionalmente, e as pessoas não pensavam igual eu. Você ia para um torneio que começava às 2 horas da tarde, estava marcado para as 2, ele começava às 5h30. E, pô, imagina, eu trabalhava de segunda a sexta no banco, estressado, meta, cobrança, ia no final de semana para jogar o poker, eu não ia para a parte social dele, eu não ia só necessariamente para me divertir. Lógico que eu ia me divertir, eu fazia amizades, tudo isso já acontecia, só que eu sabia que eu tinha que ir bem, uma para ganhar dinheiro e outra para provar para mim mesmo que era possível viver daquilo. Não tinha tantos torneios igual tem hoje, já não era tão fácil, tinha que viajar, e eu chegava lá, era uma bagunça, todo mundo jogava fazendo zoeira, as regras não eram claras, foi uma época sofrida. Esse, podemos dizer ali, de 2005 até 2010, foi uma época difícil. Quem viveu profissionalmente de pôquer nessa época sofreu. Quem joga hoje tem que agradecer muito porque a gente passou lá atrás, porque não imagina o que era difícil, cara. Sim, mas por outro lado, quer dizer, a diferença técnica entre o jogador profissional, que você praticamente, quer dizer, você larga o banco em 2009, mas lá em 2005, evidentemente, você já está estudando, já está correndo atrás, já está buscando a informação. Existia um abismo técnico, que hoje em dia, quer dizer, agora no PCA, um comediante famoso americano falou, olha, não tem mais esse espaço para sentar para jogar esse 25K, porque não tem mais recreativo. Quer dizer, o recreativo bom e o profissional ruim, eles tomaram uma distância. Certamente não num BSOP, certamente não sentados no H2 jogando, ou no Clube de Santa Catarina, ou no Clube de Belo Horizonte. Mas num evento de $25 mil, num EPT, quer dizer, a diferença entre o profissional e o amador, esses caras estão enxergando mundos separados e isso vai minando o amador. Isso estava no seu cálculo? Quer dizer, o tanto que ia dificultar para um jogador recreativo ganhar no pôquer? Sim, dava para imaginar, mas não tanto, né? Porque naquela época o jogador recreativo, ele realmente não sabia nada, ele não tinha informação nada, né? Ele não tinha acesso, não existia quase material, não existia quase literatura, vídeo sobre, então quem queria já era difícil arrumar. Quem não queria, então, quem estava indo só para jogar por jogar, então ficou, que nem você falou, durante esse período, um abismo grande, uma diferença. Agora equilibrou muito. E esse equilíbrio faz com que cada vez os melhores tenham que estudar mais, estar mais atualizados e estar em contato com quem está lá no topo, porque quem não tiver acesso à informação lá de cima diretamente, demora 6 meses para ter informação que o cara teve 6 meses atrás, já com certeza já está perdendo e já está ficando para trás. Essa diferença diminuiu mesmo. E na grande maioria das vezes para trabalhar num ambiente mais competitivo do que o gerente de banco trabalhava e por um salário, muitas vezes, ao longo de 5 anos, quer dizer, para reduzir, mitigar a variância ali, por um salário igual ou muitas vezes menor do que um gerente de banco ganha. Existe algum arrependimento, Garrido? Ou foi atrás do sonho, foi ser feliz e estamos felizes no poker e estamos completo? Arrependimento zero, cara. Não vou dizer que é fácil, vou dizer que todo ano, igual se você tem um bom emprego, um bom salário, você é registrado, todo mês pinga lá, tem 13º, ainda mais banco, que é PL, PR, você ganha um monte de extra, você ganha vale isso, vale aquilo. Cara, você tem um bom emprego registrado, você tem uma garantia de vida bem tranquila, só que você tem uma limitação de vida também. E o poker, ele não te dá essa limitação. Você pode viver, você pode conduzir a sua vida do jeito que você literalmente quiser. Você vive, eu viajei nesses 10 anos, eu conheci pessoas, eu fiz na minha vida, eu
curtir, eu dormir quando eu queria, quer dizer, você simplesmente organizou o seu dia a dia. Só que engana-se quem acha que vai fazer isso e que vai ser fácil, porque que nem você falou, em quantidade de horas, em trabalho, às vezes até em estresse, chega a ser um pouco maior quando você está fazendo do que era na época, só que você está fazendo o que você gosta, você está fazendo do jeito que você quer, isso daí não tem preço. Então assim, arrependimento nenhum, porque eu mudei para o que eu queria, eu tô fazendo o que eu queria, o que não me estressa, o que não me enche o saco, o que não, né? Mas só que eu também não deixo isso solto igual muitas pessoas fazem e acham que vai dar certo no final. Eu conheço, convivo, quer dizer, tô no meio do poker há tanto e tanto tempo e eu vejo histórias, eu já vi de tudo acontecer. Então você vê que tem pessoas que simplesmente acham, eu vou lá sentar, vou jogar de vez em quando e vou ganhar dinheiro e vou viver disso. Não é assim que funciona, não. É bem difícil. Se você ser o seu próprio patrão, não funciona para todos. Tem pessoas que só fazem quando são cobradas, que por espontânea vontade não conseguem. Bacana demais, Garrido. No momento que você se torna profissional, é que você vai para Santa Catarina? Como que funciona essa transição de Santos para Santa Catarina? Que quem mora em Santa Catarina, eu não conheço bem Santos e conheço muito mal Santa Catarina, apesar de já ter ido lá. Mas quem mora aí é apaixonado. Em que momento que você faz essa transição para eu saber se nós vamos falar disso agora ou se nós vamos para o início do poker antes? Tá. Então, eu jogo poker, né, profissionalmente há 14 anos, desde 2005. Eu digo profissionalmente por quê? Porque mesmo que de 2005 a 2009 eu ainda estava no banco, eu já encarava o poker como uma outra profissão. Que nem eu falei, eu já ia para estudar, para jogar sério, para querer viver disso. Essa fase de transição eu levava como jogador profissional também, não dedicando as horas exclusivamente. Então podemos dizer que são 14 anos de jogador profissional e 10 exclusivamente. E ali em 2010, que foi sair do banco do final de 2009, 2010, que eu comecei a fazer mais viagens, não só jogar online, não só jogar os torneios de final de semana ali de São Paulo, né, que é próximo de Santos, que eu comecei a viajar mais. E numa dessas viagens eu vim jogar um torneio em Blumenau, conheci a região, gostei e acabei resolvendo ficar. E aí eu moro aqui desde 2011. Desde 2011 aí. Garrido, eu tinha a impressão, te conhecendo pessoalmente e acompanhando muito mais o poker ao vivo, que você era um cara do live. Quer dizer, na escala entre o Grow e o Kelvin, eu te colocava mais pro lado do Grow do que pro lado do Kelvin, por exemplo. Um cara muito do ao vivo, que a gente sempre trombou, sempre encontrou, sempre foi simpático, apesar de não ter sido próximo, mas aí vai olhar, você tem F-Top, Sunday Million, W-Cup, quer dizer, um monte de resultado online, e é um jogador do samba. Qual que é a sua visão a respeito do que você é, e você tem essa diferenciação, quer dizer, entre ser jogador de live, ser jogador de ao vivo, ser um jogador que nada bem nas duas áreas? Então, eu sou original do poker ao vivo, até porque quando eu comecei a jogar online não era tão difundido, não acontecia tanto, né? Eu gosto mais de poker ao vivo, foi o que fez a minha carreira, foi o que fez eu ficar conhecido. Os meus principais resultados são do poker ao vivo, mas como jogador de poker eu tenho que saber algumas coisas, que o poker ao vivo, especificamente viver de poker ao vivo é muito difícil, pela amostragem pequena, né, por você jogar menos torneio, e o online é onde estão as novidades, é onde está tudo acontecendo, é onde está tudo atual. E isso não foi de agora, né? Eu hoje jogo pro samba, mas eu já joguei para outros times, então eu já jogo online desde sempre. O que eu fazia no início, eu ia mesclando. Eu ficava um tempo jogando só poker ao vivo, jogando online de vez em quando, dando tiros. Se você pegar o meu gráfico online, sobe e desce, porque às vezes eu estava numa fase boa, resolvia jogar um torneio mais caro, eu não jogava na regra igual tem que ser, igual quando você joga para um time. Só que aí quando eu percebia que tinha dado alguma evolução, que tinha mudado, que tinha alguma tendência nova, eu nunca queria ficar para trás. Eu falava, não, agora eu vou me dedicar um pouco mais ao poker online, jogar durante um tempo, e eu não adianta querer fazer isso sozinho. Né? Você tem que ter uma ajuda, você tem que ter um auxílio, você tem que estar perto de quem são os melhores. E aí eu falei, bom, então eu vou jogar para um time, vou ver aonde que eu posso entrar para pegar, para estudar, para estar com esse arsenal de novo. Então, se você pegar, por exemplo, a quantidade de torneios que eu tenho online é maior do que muitos jogadores que são exclusivamente de online, né? É que se você olhar hoje,
A gente tem aí sim, o poker online, ele gira em torno de 5, 6 sites, mas só que antigamente já existiram muitos outros que ninguém nem imagina, né? Não sei se é da tua época, você lembra das mesas Shasta do Everest Poker. Pô, eu comecei jogando essa mesa Shasta lá, nem lembro que ano que foi isso, que você jogava de free roll que valia centavos. Valia centavos, exatamente. Eu comecei a jogar online, minha primeira conta foi no Everest. A minha conta do Party Poker do PS deve ser de 2006, 2007, nem sei. E eu já jogo desde então. E nesse meu tempo teve outros sites. Teve o Chile Poker, ninguém deve imaginar que existe. Eu ganhei buy-in de main event do World Series pelo Chile Poker, pelo Best Poker. Teve Cake, Ultimate, Futilt. Cara, teve tanto site que já existiu e que a gente jogou. Eu joguei em todos, eu grindava em todos. Tinha épocas que eu jogava todos os dias, muitas telas ao mesmo tempo. Então, assim, desde sempre eu fiz isso. De forma errada, hoje eu sei, porque hoje quando você entra num time que você tem tabela, que você tem poker tracker, que você tem sabendo os teus dados, as tuas estatísticas certinhas para cada posição, para cada mão, você vê o quanto que você fazia errado lá atrás. Só que para a época que quase todo mundo fazia errado, se você fazia errado, mas um pouco certo, já era o suficiente para você ganhar, né? Eu acho que o que importa, não só no poker, mas em tudo, é você estar um pouquinho à frente do teu tempo. Você não precisa ser o melhor, só que também você não pode estar atrás. Você tem que estar sempre indo junto e um pouco acima, senão você não consegue ganhar. Então, fazendo uma suposição, se você pudesse só jogar ao vivo e se manter à frente de todo mundo que fosse jogar ao vivo, se fossem mundos separados, quem joga ao vivo não pode jogar online e quem joga online não pode jogar ao vivo. Você focaria no ao vivo? Quer dizer, a sua ida para o online é para se manter tecnicamente afiado? Se fosse realmente, como você falou, 100% separado, eu tivesse que escolher, eu escolheria ser jogador de poker ao vivo. Mas como isso hoje não é viável, não tem como, eu vou continuar jogando online, mas não só para me manter atualizado, para poder ser realmente ganhador, porque no ao vivo você não tem garantia que você vai ser ganhador pela amostragem pequena. Apesar de muitas pessoas viverem só de poker ao vivo, então, assim, é possível você ser ganhador só jogando poker ao vivo? Sim, mas é muito, muito, muito difícil, porque você tem que jogar todo dia, você tem que morar em São Paulo, porque não tem como você jogar torneios caros, de alto valor, para ter uma boa renda, né? Lógico, tudo a gente tá falando, se o cara vai viver com R$1.000, R$2.000 mês, às vezes na cidade que ele mora jogando os torneios diários de clube baratinhos, consegue ganhar isso no final do mês com uma certa frequência, mas para você realmente ser ganhador e jogar os torneios mais caros, hoje em São Paulo, o pessoal todos os amigos meus que moram lá, que são jogadores profissionais de poker live, jogam high rollers, torneios de 1.000, 2.000, 3.000 de buy-in todo santo dia. Tem dia que eles não sabem qual vão, porque tem 2 lugares diferentes. São Paulo é um absurdo para quem quer viver de poker ao vivo exclusivamente. Mas, cara, é muito difícil. Então eu acho muito mais fácil você, em vez de jogar um torneio no dia à noite num clube, você fazer uma reta, você começa às 2 da tarde, vai até ali meia-noite, você jogar 30, 40 torneios no dia, se você estiver jogando bem, estiver estudando, estiver jogando acima dos seus adversários, você vai ter um ganho certo, né? É muito mais fácil, é muito mais simples. Sim, com certeza. Garrido, vamos contar um pouquinho a respeito da ida de Santos para São Paulo, cara, porque se hoje já não dá para viver de torneio nem em Santos, em Belo Horizonte nós temos um exemplo clássico que foi entrevistado aqui pelo PokerCast, que é o Fábio Issa, que faz milagre com os torneios baratos locais e roda também os torneios nacionais. Mas se hoje já seria difícil viver fora de São Paulo, imagina lá em 2005, 2006, 2007. E Santos é uma cidade de malandro, né, cara? Talvez a cidade do maior malandro do Brasil, ninguém menos que o senhor Stetson. Mas quer dizer, Caio Fã, Will Arruda, Caio Brits e você. Como é que era esse tour, essas saídas de São Paulo para subir serra para ir jogar lá em São Paulo, cara? Como é que funcionava isso? Como é que funcionava ida, hospedagem, divisão de carro? Como é que fazia quando parava na Blitz na estrada, porque não devia ser brincadeira? Não, era legal. Então, essa época, a gente tá voltando aí lá para 2007, 2008. Cara, o Will Arruda, que hoje é um dos donos, né, do Forbet, um grande amigo, excelente jogador, era um moleque. Eu posso falar moleque porque ele era mesmo. Sim. Devia ter 18 anos mal feitos. E a gente juntava o pessoal em Santos. Você falou do Stetson, né? Sim, o Stetson. Você tem uma ideia. O meu primeiro torneio multitable de poker foi R$5 o buy-in na casa do Stetson, deu 17 pessoas. Eu nunca esqueço, cara. Aham. Um amigo meu, conhecia ele, eu já estava jogando online em casa nessas Shasta, nesses torneios, já estava jogando entre amigos ali, falou, pô, tem um cara aqui em Santos que está organizando torneio na
casa dele. Eles juntaram uma turma que estão jogando Texas Hold'em. Vamos lá jogar? Falei, vamos. Quanto que é? R$5 a inscrição. Na época do banco, isso. Aham. Pô, fui lá, joguei, ganhei esse primeiro torneio. Imagina, né? Vai jogar o primeiro torneio, ganha, mesmo que seja de R$5 que deu, sei lá. E na casa do Stetson ainda, né? Na casa do Stetson, fiquei amigo do Stetson, daquela turma, e dali aí que eu fui conhecer esses outros, e pô, a gente juntava, e sábado vai ter uma etapa do Paulista. Não tinha nem hospedagem, porque naquela época todos os torneios eram de um dia só. Uhum. Era muito, muito turbo. E a gente juntava, e cara, eu aprendi demais nessa época. Porque aí cada um ia atrás de informação. Você imagina o Will, que é um grande estudioso, tinha o Caio Fan, que acabou que não é conhecido hoje, mas que era um dos melhores jogadores da época. Tanto que foi daquele time do Forbet, que eu fiz parte em 2010. Aí você tem também o Caio Brits, que tá fora do circuito, mas que era estudioso do jogo, sim. Né? Era um cara, quer dizer, esses caras todos que você tá falando junto com você, são todos caras que eram notórios nacionalmente no jogo. Não, e na época ainda não eram, porque foi justamente quando a gente estava começando, quando a gente estava ali fundando o Circuito Paulista, o BSOP, a gente estava começando, ninguém sabia que aqueles caras todos iam acabar virando, então eu acho que pode ser que não tenha sido coincidência, né, que todos acabaram virando grandes jogadores e continuaram até hoje no poker, porque a gente cresceu junto ali, a gente aprendeu junto. Quem não conhece bem ali Santos, São Paulo, tem a Serra, né, a famosa Imigrantes ali, que demora 1 hora mais ou menos, depois mais um tempo, então a gente demorava de casa até a porta do clube que se ia jogar 2 horas, e essas 2 horas a gente ia no carro conversando, trocando ideia e falando de poker, então pô, era muito legal, foi uma época que a gente aprendeu junto bastante. E esse pouco que a gente conversava de uma mão, conversava de uma teoria, acho que fazer isso é ruim, fazer isso é bom, já era o suficiente pra gente chegar lá e já começar a ter destaque em cima dos outros que só iam jogar um jogo novo que apareceu aí. Então ali você já via que o estudo, que o querer aprender, que o querer evoluir já dava uma diferença. Garrido, saía todo mundo de Santos suapado, cara? Vocês saíam, tinha 10% ali que ia pro bolo, pra pagar as despesas. Como é que havia essa divisão? Quer dizer, cada um jogava pra si, ou vocês já tinham um percentual um do outro pra já se defender ali? Porque é uma variância bruta na hora que você enfia ainda gasolina, falta de sono, ida pra São Paulo, porque o torneio que acaba domingo, aquela época, cara, o respeito era muito menor com o jogador, nós vamos falar de regra, de respeito e tal, não sei o quê, mas torneio que começava domingo e ia acabar na hora de você pegar o trabalho no banco, quase. Bem isso mesmo. Mas eu não consigo lembrar exatamente se já tinha tudo swapado, trocado, não. Eu acho que não. Acho que era mais em reta final, porque o buy-in era barato, os prêmios eram baratos, não era nada muito, muito alto, não. Não me recordo exatamente. E como é que fazia? Ia todo mundo de carro e esperava o último cair? Esperava, aí já ficava lá, já ficava conversando, já ia fazendo amizade, já engatava num cashzinho depois no final, tinha às vezes um torneiozinho, naquela época tinha muito City Go, o pessoal queria jogar, né? Eu às vezes vejo hoje a galera que tá no começo, às vezes que eu vou em clube, que eu vou dar coach por aí em cidades menores, que eu visito os lugares, eu vejo a galera num tesão, numa pegada, o cara pra jogar, o cara trabalhou o dia inteiro, larga a mulher em casa e vai, e fica até, e cai do torneio, e quer fazer City Go, e quer jogar cash, o cara não quer parar. E eu olho e falo, pô, um dia eu já fui assim, não que hoje eu não goste, não que hoje eu não queira, mas é de outro jeito, né, de outra forma. E, porra, você vê esse tesão, essa vontade, esse querer, esse jogar, pô, a gente era assim, a gente chegava, trabalhava a semana inteira pra chegar no sábado e ir embora pra São Paulo e procurar onde tinha o melhor torneio, o melhor jogar e não queria parar de jeito nenhum. Os malandros todos solteiros, né, Garrido, evidentemente, na época, porque namorando é difícil tocar essa vida ou não. É difícil, cara, é difícil. Eu acho que na época tinha alguns que namoravam sim, mas aí você é mais novo, né? Tudo pode, tudo vai, vale bala. E aí você desce pro aquele torneio inaugural, de inauguração do Ômega, lá em 2008, R$40 mil, na época uma verdadeira fortuna, né, cara? Isso é pré tudo, né? Aqueles primeiros clubes de São Paulo, o All-In, Ômega, quer dizer, clube que acontecia qualquer tipo de barbaridade, tinha problema de regramento e tal, e tinha uma questão da fama do Garrido com relação a regramento, essas coisas. Como é que era essa história, cara? Então, cara, esse torneio em 2008, quando foi divulgado que ia ter um 40K, o país parou, né? Veio gente de tudo que é lugar pra jogar um 40K. A galera viajou, as turmas que já existiam espalhadas por aí, foi todo mundo pra lá, porque deu 300 e poucas pessoas, foi o evento mesmo. Nesse Ômega, que não era nem São Paulo, era em São Bernardo. Sim. Que era até, acho que foi o Rob que abriu na época, não lembro com quem mais.
Já era a mesma turma que tá até hoje, né? Sim. E até eu lembro que o Kima ganhou, foi um excelente jogador online da época, o cara matou durante anos online, hoje parou um pouco. Eu lembro que eu fiz FT, o Caiafa tava nessa FT também, não lembro quem mais que tava, cara. Tinha uma galera e, pô, foi muito massa, foi um acontecimento, assim, foi um torneio que foi um acontecimento, mas nessa época que eu falei, a gente tinha muito problema, muita dificuldade com regra, com qualquer coisa que fosse para fazer o poker andar, ninguém entendia o que se entende hoje. Exemplo, naquela época eu cheguei a pegar vários torneios que a gente dava carta, não tinha dealer, e aí, pô, o cara conversava, brincava, cada mão demorava 10 minutos, porque até um passar o baralho pro outro, aí queriam abrir turn, queriam ver, pô, quem jogou de alguns anos atrás sabe que todo mundo abria turn, abria river. Quem é novo fala, pô, mas isso podia abrir turn, podia river, não pedia tempo, o cara demorava, tinha regra que ninguém sabia a regra e chamava dealer, não sabia, chamava floor, não sabia, chamava, era uma bagunça. E quem já estudava o jogo, você já sabia que quanto mais mãos você jogasse, se você é um pouco melhor do que a média do torneio, a sua chance ia ser maior. Então dá uma agonia, você vê que o torneio não anda, que as coisas não acontecem, que vai todo mundo ficar short, que não vai ter jeito. Então você já tentava ali, já brigava, só que hoje em dia é fácil, porque tá tudo pronto, já todas as regras que foram criadas hoje, a gente fala em regra pra tudo, né? Tem gente que fala, pô, mas como é que tu sabe tanta regra? Que a regra você tem que entender que ela foi criada por algum motivo. E quando eu tava lá, quando o motivo era o errado, eu sei pra que ela foi feita, entendeu? Pô, a regra foi criada pra parar uma coisa que era errado, que atrasava o jogo e que não era bom. Então, quando você entende, você não decora, você aprende, você sabe, tão simples quanto isso. Então lá naquela época eu lembro até de alguns jogadores que hoje são jogadores profissionais e que eu cheguei a falar com eles, conversar e falava, e tinha até um desentendimento na mesa, falava, pô, mas cara, agiliza esse negócio, faz isso, faz aquilo, isso não pode, não fica abrindo o turn, não fica abrindo, mas isso não atrapalha nada, isso não muda, e bebia, gritava e falava, e puta, era uma bagunça, cara. Pensa um negócio que era difícil fazer, era jogar pôquer. E tinha o árbitro local da regra, né, cara? Todo clube, quer dizer, eu durante um tempo fiz essa função aqui em Belo Horizonte. Tava lá numa mesa, 6 mesas de distância de mim, ninguém sabia a regra, vira, velho, pergunta lá pro Calil, que o Calil sabe qual que é a regra e curiosamente a gente sabia, que como você disse, a regra ela existe para proteger a integridade do jogo em primeiro lugar, né? Esse é o motivo principal de qualquer regra de pôquer. É para que ninguém possa fazer ali um angle, uma jogada maldosa, né? Receber uma informação de forma errada. Você foi esse cara, Garrido, o cara que todo mundo ligava lá, virava e falou assim, não, vai lá e pergunta pro Garrido que ele vai saber qual que é a regra. Cara, fui e eu posso dizer que até hoje isso daí acontece. Eu vou até pular um pouco para os tempos de hoje, só para falar uma curiosidade. Agora no Millions eu ganhei dinheiro e não foi pouco fazendo bets paralelos sobre regra de poker, cara. Que a galera é teimosa e cisma comigo até hoje. Juro por Deus. A gente tá na mesa, aí acontece uma situação, alguém fala, isso pode. Cara, isso não pode. Você conversa, você tá ali, o cara... Aí é aquele velho que isso funciona para tudo. Bota dinheiro. Uhum. Deu uma discussão, você fala pro cara, bota dinheiro nisso? Bota, tá aqui, 50. Chama o Flor vem, pum, vai lá, puxa o dinheiro. A galera é muito teimosa, cara. O pessoal não estuda a regra do jogo. E estudar a regra, ela serve para várias coisas. A maioria dos jogadores que jogam hoje de forma amadora, ou os profissionais iniciantes, ou quem vem do online pro ao vivo, não tem ideia de como você está sendo prejudicado por não saber a regra de poker. Porque, infelizmente, cara, dealer em evento, tem muito dealer. E tem dealer bom e tem dealer ruim. Qualquer profissão tem bons e ruins. Nós estamos no Brasil, que são os melhores dealers do mundo, e são mesmo. Mas tem muitos dealers que ainda erram muito. Tem floor que ainda erra muito. Então, se você não sabe a regra, você não se protege, você pode ser prejudicado em diversas coisas. Diversas. Então, quando você sabe, você fala com propriedade, você não deixa você ser prejudicado. Isso acontece muito naquela época, absurdamente, foi diminuindo, mas ainda hoje isso acontece. Se você não souber e não bater o pé e não fizer que isso seja aplicado, você vai ser prejudicado em muitas situações, e muitas mesmo.
Garrido, e aí a gente passa de regra para postura. Eu joguei, tive o desprazer de jogar algumas vezes com você em mesas de Mixed, e desprazer só pelo fato de que você joga muito, né, cara? Você é sempre essa simpatia, esse cara bacana, mas é muito ruim jogar Mixed, especialmente nos torneios que os caras, muita gente que tá ali sentada não sabe para que lado vai o baralho. E a sua postura de mesa é uma coisa que me impressiona demais, cara. É muito impecável, o silêncio, o respeito, o tempo de ação, a forma de agir. O Foster antigamente tinha muito isso também, e eu vejo no você. Eu queria que você falasse isso um pouquinho, porque especialmente para o jogador de online, ele não tem muita ideia dessa questão de postura na mesa, desde da elegância até a forma mais automática de ação, o esperar, a atenção, o respeito ao adversário. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque eu acho que nesse aspecto, especialmente, você é exemplo, cara, de postura na mesa sempre. Legal, Calil, obrigado. Então, eu acho isso muito importante. Como eu vim do ao vivo, como eu sou jogador de ao vivo, eu formo jogadores, eu dou coaching, a gente tá por aí, eu conheço todo mundo do circuito, só que na hora que você tá na mesa, você tem que separar um pouco. De novo, é a minha profissão, é o meu trabalho. Existe a parte social do jogo, aquilo não pode ser chato, você não pode ficar 12 horas ali, uma múmia, parado, quieto, cirrudo, mas só que você também não pode ficar falando, brincando, rindo, enchendo a cara, fazendo um monte de coisa. Você tem que achar um equilíbrio, como tudo na vida tem que ter um equilíbrio, e você tá ali focado, você tá ali prestando atenção em tudo. Os dealers me olham às vezes e falam, cara, como que você viu isso? O dealer dá um troco errado de 100 a mais para um cara, de 100 a menos, se um não pinga. Hoje em dia, outra regra que melhorou, que é o button ante, o big ante, que antes não tinha. Quando faltava um ante na mesa, todo mundo parava. Eu falei, cara, foi ali, tá aqui, ó, pode ver que não pegou. Se você tá prestando atenção, você tá vendo o que tá acontecendo. E isso são duas coisas, é um esforço seu e o hábito. Lógico que muitas horas, muito tempo, muitos anos de experiência faz aquilo ficar fácil, não te gerar um trabalho, não gerar um desconforto para estar acompanhando toda a ação. Só que eu penso assim, se eu tô conseguindo acompanhar toda a ação da mesa, da parte burocrática, podemos dizer assim, da parte chata, imagina da parte que importa, que é a parte do jogo, que é a parte de tells, que é a parte de padrões, que é a parte... Então, quer dizer, eu às vezes escuto os jogadores online falando, jogar ao vivo é muito chato, ficar lá uma tela só, ficar parado, você não tem o que fazer. Como que não tem o que fazer, cara? Como que uma mão tá acontecendo ali, a mão acaba e você nem imagina quem ganhou, e quanto mais como foi a ação, se teve c-bet, se teve... É obrigação sua tá ali, o legal é isso, o que faz a hora passar, o que faz a dinâmica ser legal é essa. Por que no online não tem isso? Porque no online você tem várias telas, você tem uma amostragem maior, você vai ganhar no volume, no ao vivo você vai ganhar no detalhe, no pequeno, no diferencial, numa coisinha ou outra, e no ao vivo as pessoas se entregam mais, porque ela se cansa, então você tá ali focado, olhando, prestando atenção, isso vai te dar algo a mais, e quando você tá fazendo isso pro jogo, você acaba prestando atenção em tudo, e que nem eu falei disso de regra, de contar, cara, o dealer tá ali contando pote, eu dei all-in, o cara pagou, aí o dealer tá contando as minhas fichas pra ver se é 110 mil fichas, eu tô contando junto, porque volta e meia é 110, ele conta, ele fala 102, aí eu viro, não, é 110, você tá lá, quer dizer, você não deixa a pessoa sem querer te prejudicar. Nunca de maldade, eu tô falando, mas de erro mesmo, porque todo mundo erra, o dealer erra, o adversário erra, e você saber a regra, saber se o cara falou, se reabriu o pote, se não reabriu, se quando ele jogou a ficha é call, se não é, se é raise, se é isso, isso é muito importante. Você não precisa necessariamente pegar o livro de regras e ficar estudando. Se você estiver na mesa prestando atenção sempre, e a dúvida que for aparecendo, você chama um floor no break, o Samir, ele tira sarro de mim, ele é um grande amigo meu, e eu volta e meia tô encostando nele e tirando dúvida, porque acontece uma situação que eu tenho qualquer dúvida que seja, por isso que quando surgem as dúvidas e alguém quer botar dinheiro, eu boto, porque eu já conversei com o Samir disso antes, então eu falo Samir porque é o cara que eu vou lá e me reporto, eu sei que ele sabe tudo de regra, de tudo que é em relação a poker, eu vou lá e tiro a dúvida com ele, eu falo, bom, se o oráculo me disse, agora eu posso botar o dinheiro que for que eu ganho esse, entendeu? Além do Samir ser um cara absolutamente extraordinário, é um amigo fantástico que o poker me deu. Garrido, você é um dos caras que mais usou patches no peito que eu vi na minha vida. Talvez um cara que compita com o Mojave em patch. E não é pegar o patch e colar no peito, não. Quer dizer, é ser patrocinado, é ter apoio. Quer dizer, de cara aqui, estudando para essa entrevista, mais os que eu lembro de muito tempo o patch do Batmotion,
do Léo. A Tower hoje é a sua patrocinadora. A Dudalina foi anunciada em 2017 com você, ou 2018 talvez. Royal Brand patrocinou, mas tem mais uma marca, a Bullmark, que eu não lembro, eu não sei nem de que é esse pet que você teve no peito. Quanto disso que você atribui a essa postura sua na mesa, cara? Muito, cara, muito, porque uma marca, ela quer procurar um jogador que represente, que seja uma pessoa de confiança, que seja uma pessoa de credibilidade, que as pessoas admirem não necessariamente só pelo nível técnico do jogo, não necessariamente só pelos resultados, mas uma junção disso tudo. É igual, por exemplo, eu era gerente de banco, eu trabalhava em Santos, que é uma cidade de praia, tinha vezes que eu ia visitar o cliente na casa dele, o cara morava em frente à praia, eu chegava lá de terno e gravata, paletó, suando, 40 graus, Santos, praia, um calorão em janeiro, e eu tinha que ir de terno. Fala, pô, por que não bota uma camisa social, uma calça jeans? Não dá. A tua imagem, entendeu? A tua presença. Então, tem coisas que são importantes e ponto final. Então, as empresas buscam isso. Eu não tenho a menor dúvida. E, lógico, o meu empenho, a minha vontade de também ir atrás, porque as coisas não caem no colo, né? A gente faz o que faz, a gente vai atrás, eu tô sempre ligado, eu tô sempre de olho nas oportunidades, eu tô sempre conversando, fazendo amizade, trocando ideia com um, com o outro e enxergando essas oportunidades. Do mesmo jeito que quando eu tinha 15 anos eu comecei a dar aula de xadrez para criança no clube e eu montei um projeto do nada em casa com um amigo meu e fomos bater na porta das escolas oferecendo, eu faço isso até hoje. Então eu tenho que ir atrás do que eu quero. Se eu ficar sentado esperando, não vai cair do colo, não tem jeito. Isso, era exatamente o que vinha de pergunta. Quer dizer, a gente lembra 2008 em que o seguinte, cara, o Full Tilt e o PokerStars estavam se estapeando para ver no peito de quem que eles iam botar o pet, e aí nesse meio tempo o Everest Party Poker, Best Poker patrocinou muita gente aqui no Brasil, e aí eventualmente tinha um cara da Cake ou um cara de outra rede qualquer e tal. Agora, a Dudalina, ela não sai procurando alguém no poker para botar uma roupa nele. Como é que funciona? Você sai para correr atrás do mercado? Para correr atrás disso? Como é que funciona isso, Garrido? Esses patrocínios? E o que é Bullmark, antes de tudo, antes da pergunta? Então, 2014, que foi o ano que eu ganhei o título de campeão brasileiro do ranking anual, né? Uhum. A Bullmark soube que eu tinha sido gerente de banco, e a Bullmark é, na verdade, uma corretora. Eles lidam com ações, com investimentos, e eles viram no poker, eles lidam com gerenciamento de carteira, com consultoria financeira, acho que são as palavras certas. E eles viram que o pessoal do poker tinha um topo, uma elite que estava ganhando muito dinheiro, que estava jogando e que não necessariamente sabia administrar esse dinheiro, por ser, na maioria, moleques, pessoas jovens, pessoas que não tinham uma formação acadêmica, e falou, pô, pode ser um público-alvo legal pra gente. E um jogador de São Paulo, que era amigo de um cara, e esse cara foi falar com ele, foi falar, pô, a gente queria alguém, e esse cara lembrou de mim e falou comigo, por saber dessa minha história. Então, o contato com a Bullmark foi esse, mas foi algo curto, foi um patrocínio pequeno, só na época que estava ali em evidência, praticamente nos 6 meses ali finais no segundo semestre de 2014. E uma marca feita Dudalina? Quer dizer, como é que acontece uma coisa dessas? Porque o sonho de todo mundo é ter apoio, é ter uma marca no peito que te dê condição de você hospedar, de você comer, de você viajar e tal, né? Esse era o paraíso que o poker era antes da Black Friday, e o grande problema do pós-Black Friday, em que a coisa mais difícil é, por melhor que um jogador que seja, quer dizer, se ele não e aí evidentemente é um comentário que pode ser muito mal interpretado se colocado de forma fora de contexto, mas hoje, quer dizer, uma menina muito bonita tem uma oportunidade muito maior se ela jogar muito bem o jogo do que um cara, porque o cara está no meio de um universo muito masculino, então ela cria aquele diferencial, ou um cara que tem uma mídia especial para ele, ou que tem um carisma especial muito além da parte técnica. Como é que funciona uma chegada de uma marca off-poker num jogador igual ao Garrido? Legal. Então, essa parte também é bom dizer isso, quer dizer que, de novo, equilíbrio, né? Eu não busco
ser marqueteiro, você vê que pode pegar meu Insta, as minhas coisas, eu não consigo passar o dia inteiro postando, divulgando, fazendo, pensando o que é melhor eu postar, como vão ver melhor. Cara, eu não consigo, eu não sirvo para isso, eu sou jogador de pôquer, mas eu sei, então assim, eu não vou nem ser o maior marqueteiro do mundo e nem ser também o cara que não tem nem o Instagram aberto, que tem alguns jogadores que não postam nada, é zero. Eu sempre tentei buscar um equilíbrio, eu faço o que me agrada, eu faço o que eu acho que é um razoável, que não vou nem passar do ponto e nem ficar abaixo, e que pode sim me trazer um retorno além do pôquer, porque o pôquer, o meu foco é ser jogador, é jogar, né? Mas existem outros meios, outras coisas que circulam isso e que podem te trazer retornos também, como coaching, clube, várias coisas. E o patrocínio é uma delas. Então, patrocínios off-poker, teve esse do Bullmark, teve a The Royal Brand, que a The Royal Brand hoje é a loja das roupas oficiais do BSOP, que em toda etapa eles estão lá com o stand. É a loja do Tito Feltrin, certo? Do Tito, do Cícero, dele, que sim, são... do Cícero, um cara finíssimo, de caras finíssimos, inclusive. Dois amigos meus que eles são de Blumenau, a gente passou anos ali juntos, eu morava ali em Gaspar, que é uma cidade colada em Blumenau, antes de morar aqui em Balneário, a gente grindava junto, eu, Cícero, o Tito não jogava tanto, mas tinha o Celinho, que é um outro grande amigo nosso, e eu peguei uma amizade muito grande com eles, e eles são do ramo de roupa há muito tempo, eles trabalham com isso, e eles conseguiram, negociando lá com o BSOP, montar a marca e começaram a trabalhar com empresa, com roupa de poker, e eles me chamaram na época, para conversar, para ver, e a gente conseguiu, aí eu dei essa ideia, falei, então deixa eu divulgar a marca de vocês, vamos lançar, aproveitar esse boom que eu estava em evidência, que eu tinha acabado de ganhar o brasileiro, e aí quando eles entraram no mercado, eles entraram com o meu rosto, comigo na frente, justamente para isso, para abrir a porta, para dar uma credibilidade maior para a marca, para não ser um estranho entrando. Quem é esses caras? Da onde eles vieram? Porque a qualidade eles tinham, o preço bom eles tinham, que eles têm até hoje. Então faltava só ter essa aceitação maior. Então o que as empresas de fora buscam quando elas querem entrar no poker é isso, é um jeito legal de você ter acesso até as pessoas. E a Dudalina, no final do ano passado, foi a mesma coisa. É um grande amigo meu, aqui de Balneário, que joga os torneios daqui regionais, vai para alguns BSOPs, viaja. Ele é dono de uma grande parte das franquias da Dudalina, praticamente todas aqui da nossa região do nosso estado, e eu conversei com ele e falei, por que a gente não bota a marca, não vai? E, se você parar para pensar, Dudalina, a maior camisaria da América Latina, é uma roupa de alto padrão, tem tudo a ver com o tipo, com o estereótipo dos jogadores de pôquer, né? Casa muito. Tanto que eles começaram comigo e a ideia é, esse ano, se for possível, montar stands durante os torneios, crescer, aumentar o que a Dudalina pode estar junto do pôquer. Então, essas empresas de fora estarem enxergando que o pôquer traz um marketing, uma mídia legal para elas, que eles vão ser bem vistos por estar apoiando esse multidão, essa quantidade de jogadores que tem. Isso é muito legal mesmo. E quem tá aqui, quem tá aberto, quem tá trabalhando, quem tá atrás, vai pegar essa parte antes, né? Que legal, o PokerCast está aberto, inclusive. Muito massa, boa. Garrido, você está falando sobre o que a marca traz para você. E essa preocupação sua de devolução com a marca. E aí eu vou melhorar a pergunta ainda. Você falou, olha, porque eu não sou um cara marqueteiro. Mas ser um cara marqueteiro não é necessariamente, em nenhum esporte, é uma coisa necessariamente ruim. Quer dizer, o Neymar tem lá os patrocínios dele, o Ronaldinho Gaúcho, carreira encerrada, continua tendo os patrocínios dele. Quer dizer, esses caras têm o patrocínio de uma camiseta, de um negócio que eles vão postar e quer dizer, isso não tem nada demais. A gente olha para um macacão de Fórmula 1, tem 50 marcas ali, o cara vai fazer questão, ou numa entrevista coletiva, dele tá com o negócio ali. Existe algum, não é preconceito, existe algum, você vê algum mal no jogador ter essa preocupação, esse peso maior em marketing? Não, eu não vejo nenhum. Eu só não gosto e não cabe pra mim fazer isso em excesso. Usar técnicas, por exemplo, tem gente que vai fazer o vídeo, o cara já começa rindo, porque o rindo, a aceitação é maior do público. O cara não é ele no dia a dia, ele faz aquilo como algo... não é espontâneo, não é o dia a dia, é algo forçado, às vezes bota informações que não é verdadeira, a necessidade de ter resultados, às vezes o cara vai lá e posta uma mão dizendo que tomou uma bad e não tomou uma bad, jogou errado, mas aí não pode ir pro público para os caras não verem, não acharem isso errado. A gente acaba vendo muita coisa acontecendo que eu não concordo e eu nunca vou
fazer. Às vezes você tá menos na mídia, você tá menos em notícia, porque você não tá fazendo isso de uma forma forçada, mas por isso que eu falo, eu acho que da forma que eu venho fazendo, encontra esse equilíbrio, que eu dou esse retorno para a marca, porque eu vou fazer as postagens, eu vou jogar os torneios com o pet, eu vou jogar tudo de forma organizada, eu vou divulgar, mas não exageradamente, sim de uma forma ok, no meu jeito de ver, né? Perfeito. Essa parte dos patrocínios, né, que você falou, além desses off-poker, só pra gente contextualizar o que você tinha falado antes, eu acho muito importante quem joga poker hoje entender que isso ser patrocinado por sites é algo muito difícil, é algo quase assim, inatingível, porque são poucos sites que estão dispostos realmente. Você acaba vendo muitos jogadores durante muito tempo jogando com pets de sites de coisas, mas que às vezes fazem isso de graça ou por cavalagem, que a gente fala. Vai lá, banca o torneio 2, você usa. Então, assim, uma das coisas que me orgulha na minha carreira foi de ter sido Betmotion Team Pro durante 3 anos. E quando eu falo Betmotion Team Pro, é um site de poker que estava no mercado brasileiro, estava funcionando. Hoje em dia, infelizmente, eles pararam, mas eles estavam muito forte e eu recebi um salário para divulgar o site, para ser o representante, para fazer as postagens, para trazer clientes para dentro do site, para ir atrás, para dizer, para conversar com os amigos, divulgar os torneios, falar que é da grade, falar, quer dizer, isso é realmente um trabalho que você ganha um salário para isso. Então isso é muito importante, que você consiga algo que você seja remunerado para isso. E ano passado, agora no final do ano, eu consegui fechar com o Tower, que é exatamente a mesma coisa, que a gente vai ter oportunidade mais na frente de falar disso também, explicar melhor. Mas é um site que organiza torneios, que tem a plataforma, que quer atingir o público, que através de uma pessoa vai fazer isso, a gente vai viabilizar para que isso aconteça. Mas, poxa, é muito legal você saber que tem sites que investem e que patrocinam os jogadores. Então, nesse horizonte que você vê poucos sites realmente patrocinando os jogadores, conseguir isso, para mim, é muito bom, é um orgulho muito grande. Você vê, por exemplo, todo mundo pensa e sabe do Akari, até essa notícia essa semana, né, que ele renovou por mais 5 anos. Sim. Com o PokerStar. Cara, o Akari é um monstro, o cara que consegue entrar para o PokerStar em 2007, quando o poker não era nada, e é patrocinado até hoje, tá renovando, é porque ele tá entregando muitos resultados, é porque ele tá fazendo um trabalho muito bem feito, ele é um ícone, ele literalmente é o cara do poker, não tem jeito. E além dele, no PokerStar, tiveram vários que conseguiram durante um tempo patrocínios com alguns sites de poker. Isso é muito legal, isso é muito importante e tomara que isso fosse muito maior dos sites de poker e dessas empresas off-poker também. Garrido, o Tower é um site completamente diferente de tudo que a gente conhece, né, cara? Ele tem o foco é completamente diferente, pelo menos a impressão que eu tenho é que é um foco dos cruzeiros que eles fazem. Aqui em Minas Gerais a gente chama de viagem de navio, porque a outra palavra, cruzeiro, não é uma coisa que a gente usa aqui muito comumente. Mas quer dizer, são essas viagens de navio, ele tem um foco diferenciado para o jogador recreativo. Na hora que o site te leva para lá, quer dizer, eu imagino de cara que Garridão vai estar lá, dando apoiando nos cruzeiros, nos eventos ao vivo que o site faz. O plano é esse? Exatamente. Então, o Tower é um site antigo que existiu durante um bom tempo. Eu joguei nele, eu fui nesse Tower Cruise 1, eu acho que foi até o 6, 7, eu não lembro dizer se eu fui em todos, mas eu fui praticamente em todos. Só que tiveram alguns problemas com a gestão anterior. E hoje, outras pessoas assumiram, aproveitaram, estão mantendo o nome, que é aquele espírito que era o antigo da família Tower, isso vai continuar, a ideia é manter isso, mas com uma administração e com algo mais profissional, com pessoas do meio hoje em dia que vão tocar o Tower de uma forma profissional. E hoje o Tower, coincidentemente, ele é da skin Microgaming, que era a mesma que era o Betmotion, né? Para quem joga só no PokerStar, por exemplo, PokerStar é PokerStar, parte poker é parte poker, mas existem algumas redes, que uma delas é a Microgaming, que tem várias skins, tem vários sites que funcionam para aquela mesma matriz, para aquela mesma central. Por exemplo, tem um atual que é o Kings Poker, o America's Card Room, que é da WPN, que é uma outra rede.
Sim. Então, o Tower hoje entrou com uma skin da Microgame. Então, quando você abre a conta no Tower e você vai jogar poker online no Tower durante o dia, tem vários torneios durante o dia inteiro, com fields bons, com garantidos altos, porque você não está jogando só com quem é brasileiro e tem conta no Tower, é com quem tem todas essas skins espalhadas pelo mundo. Então, o objetivo deles é os dois, é montar um site de jogo de poker, que além do jogo de poker tem tudo que os outros sites têm, aposta esportiva, cassino, roleta, tudo que precisa ter, mas manter esse espírito família Tower. Tanto que eu vou até aproveitar aqui e fazer um anúncio em primeira mão, que em maio vai ter o primeiro evento deles, que vai ser no Caribe, na praia de... uns falam São Martin, uns São Martin. Então vai ser o primeiro torneio ao vivo da família Tower, e eu vou estar lá, eu vou junto, lógico, e tomara que seja um sucesso igual era antigamente, e ainda melhor, porque agora eles melhoraram em todos os aspectos que não eram bons antes. Que legal. Existem dentro da... Eu cheguei a jogar na Microgaming, em primeiro lugar, na época não existia HUD na Microgaming. Continua sendo assim? Não, ainda tem. Eles não autorizam HUD para cash. Torneio tem. Torneio tem. Eu não sei o motivo de cash eles não deixarem, mas torneio... Não ter é um sonho, né? Não ter é muito bom para quem quer jogar menos mesa, é bom para o jogador recreativo, faz bem, na minha opinião, para a saúde do jogo, a proibição do HUD. Inclusive o Phil Galfond anunciou que o Run It Once que ele está montando vai vir sem HUD, e eu acho que é uma coisa muito boa. Se conseguir de fato evitar e ninguém for ter HUD, é uma coisa muito boa, né? Então eu tenho um pouco de dúvida sobre esse assunto, né? Muito se fala nisso. Para mim é muito simples, a regra é clara. Se for para todos, beleza. O que não pode é uns poderem, uns não, né? Eu acho que se ninguém puder usar, beleza, todo mundo tá entrando junto, né? Ninguém tá indo em desvantagem. E fazendo uma correção, o PokerStars agora virou uma rede, entre aspas, né? Porque o Full Tilt virou uma skin do PokerStars, depois que ela foi comprada pelo próprio PokerStars. Ela funciona basicamente como o PokerStars, como Full Tilt. Quer dizer que se alguém entrar no Full Tilt, ele vai estar jogando contra o player pool do PokerStars. Professor Marcelo Lanza Maia, que entrevista de senhor Rodrigo Garrido Portaleone, hein, cara? Que homem, hein? Tá louco. Que homem, hein? Tá louco. E bem vestido, hein? E bem vestido, exatamente, bem vestido. A gente falou, inclusive, muito a respeito. Não sei se entrou nessa primeira parte, mas acho que não. Acho que deve estar lá na segunda parte. Falei com ele, cara. Ele é provavelmente o segundo brasileiro que mais bota pet no peito. O primeiro é o Mojave, né? Mas o Garrido, cara, ele teve muito patrocinador ao longo do negócio, ao longo da carreira dele, e eu fui estudar, eu vou, evidentemente, antes de fazer uma entrevista, eu vou estudar a vida do jogador. Ele teve patrocinadores de longos períodos e teve muito patrocinador off-poker também, legal pra caramba. Muito bom, senhor. Vamos aos tweets? Temos um monte de tweets? Temos tweets. Professor Marcelo Lanza Maia, o primeiro tweet é de ninguém menos que ele, Justin Bonomo, falou o seguinte: todo mundo gosta de reclamar a respeito da comida e dos preços do PCA. O que vocês acham do fato de eu estar andando para os banheiros extra longes, porque eu sei que o primeiro já acabou o sabão pelas últimas 6 horas. Eu desenvolvi essa qualidade há 14 anos atrás, ou seja, lá no primeiro PCA, e essa situação ainda não mudou. Então ele reclamando que não tinha sabão no banheiro. Eu já reclamei de jogador que vai no banheiro e não lava a mão para voltar. Não é o caso do homem. Não é o caso do homem, ele vai lá e lava a mão. Aí o Joe Stapleton, que é o comentarista do PokerStars, que é comediante, que é um cara engraçado, respondeu o tweet dele falando o seguinte: desculpa, cara, eu tô comendo sabão para economizar em comida. Sensacional. Sensacional, cara. Sensacional. Saudades eternas do podcast dele. Um podcast chamado Two Jacks in the Hole, que ele apresentava. E, velho, que saudade infinita. O Justin Bonomo também deu outra tweetada relevante, que ele falou o seguinte: talvez eu tenha atingido o pico do meu status de celebridade hoje. Eu estava conversando com o Phil Hellmuth e um outro casal. Um cara chegou e pediu ao Phil Hellmuth para tirar uma foto minha e dele, do fã. Ele entregou o telefone para o Phil tirou a foto e o cara pegou o seu telefone e foi embora. Fez isso pra queimar o Helmut, né, não? Deve ter feito isso pra queimar o Helmut, né, velho? Certamente. Você sabe que eu fiz isso com um jogador do Atlético uma vez. Eu tava com muita raiva dele porque ele não tava produzindo nada. Então ele tava com o Hever numa balada e um aniversariante
me pediu para tirar foto com o Hever. E eu falei, mas eu não conheço o Hever. Ela falou, não, eu sei, eu tô te pedindo é porque você é cara de pau. Aí eu falei, tá bom. Aí eu cheguei lá, tava o Hever e esse jogador, que eu não vou falar o nome dele, apesar dele ser meu xará. Demais. E eu tava com muita raiva, velho. O Guilherme tava jogando muito mal na época. Aí eu cheguei... E ainda assim, era uma... Aí, mas, não é esse Guilherme, é o outro Guilherme. O outro Guilherme News Old Boys, News Old Boys. Aí eu peguei, velho, e eu tava com muita raiva do Guilherme, e eu peguei na maldade, virei e falei assim... O Hever, você podia tirar uma foto com ela? Eles se ajeitaram. Eu falei, não, ela quer só com o Hever. Aí ele tirou uma foto com o Hever. E, 2 meses depois, o Guilherme foi lá e fez aquele gol maravilhoso que mudou minha vida para sempre. Então, aproveito publicamente para pedir perdão. Ou não. Talvez aquilo tenha mexido com ele de alguma forma. Vamos pensar Tomara, vamos pensar positivamente. Então, é isso aí, Lanzinha. E saindo dos tweets e indo para o Instagram, Lanza, nos foi chamada a atenção, tanto no grupo quanto pelo Pitão, do post do European, cara. O European é um cara que o Pitão citou no programa passado, que é um cara que falou o seguinte, é um cara cujo time bebe e ganha. Ele falou brincando que ele tem a frase do time que não bebe não ganha, em que o European falou exatamente o que o Pitão falou. O seguinte, que ele abriu mão de muita coisa pelo sonho da vida dele, perdeu todas as festas de final de semana para poder estar nos cascos no grind, para poder estar com casca afiada no grind, e que talvez as pessoas podem achar que ele é egoísta por isso, mas que ele estava só correndo atrás do sonho dele. Então ele posta um gráfico maravilhoso no Instagram, quem quiser olhar pode segui-lo, pode procurá-lo nas redes sociais. Mas, enfim, de que os jogadores são diferentes, né, cara? Um jogador não quer beber para jogar melhor, o outro faz questão de beber na hora livre para jogar, enfim. Cara, cada um tem um jeito de fazer, seja jogador de qualquer coisa. Jogador de futebol tem um que gosta de ouvir samba, o outro pagode, o outro outra música, o outro toma uma, o outro faz sexo, o outro não bebe, o outro não dorme. Cada um tem uma mania, um jeito, e é isso. Exatamente, professor. Mas time que não bebe não ganha, acabou. Hashtag time Pitão. Cara, o Renato, lá do grupo do Instagram, nos mandou uma foto de um chaveiro com pino identificador de voltagem, 110 ou 220. Manda o chaveiro. Manda o chaveiro, por favor. Vai ser nós estamos útil. sem mesa ainda, nós estamos gravando aqui no Agora no a culpa é minha, microfone. porque eu não fui lá buscar. Exatamente. O Fernando, daqui de BH, falou o seguinte, cara, minha conta estava desreguladaça. Eu falei, hoje eu vou mandar um e-mail pro PokerCast, vou mandar uma mensagem lá pro PokerCast para os caras me citarem para regular a conta. Só dele pensar nisso aí. Só dele pensar em mandar. Ele já foi vice-campeão do torneio. E, então fica um abraço aí pro Fernando e pro Miguelitos Poker, a turma do Miguelitos Poker. Certamente um time sem noção. Referência aí ao Hermes e Renato. E ele indicou o podcast Meu Time de Botão. Justo. Eu queria mandar um abraço também para o FL Carvalho, do nosso grupo também do PokerCast, o Gugs, o Sabonetessa, o Rodrigode 380, a Yara, o Léo Costa e também ao Jojo, que me mandou uma mensagem muito bacana, que ele ouviu a entrevista, gostou demais, coisas que ele não sabia ao meu respeito. E é um grande amigo que nós temos também, o grande Rafael Giordani. Sabe quem que me mandou uma mensagem falando que ouviu a entrevista e descobriu muitas coisas que ela não sabia a meu respeito? Dona Jussara, minha mãe. Aí sim, hein, Dona Jussara. Exatamente. Ela falou, Gui, achei tão legal e tal, não sei o que, tanta coisa que a gente não sabia, porque, poxa, conhece a minha história de vida, mas não conhece a história de pôquer e tal, e ela ficou absolutamente encantada com a Gabriela, como não podia ser diferente. Então fica mais um parabéns a Gabi. Lanzinha, quando a gente vai finalizando o nosso programa, superpoker.com.br, onde você tem tudo sobre clubes de pôquer, tudo sobre o pôquer no Brasil e no mundo. Superpoker.com.br/clubes é a sua guia de clubes. No YouTube e no /vídeos você tem os melhores vídeos, inclusive o PokerCast, inclusive a transmissão do PCA, inclusive tudo que a gente passa, tudo que passa pelo Super Poker em vídeo tá por lá. Revista Flop é a sua revista de pôquer e mibilisca.com, cobertura de mão a mão de torneios pelo Brasil. Acompanhe pelo Brasil e pelo mundo, né, Lanza?
A gente vai para nossa dica cultural, Lanza. A minha dica cultural é um filme que nem é tão novo, cara. Ele já tá no Netflix há muito tempo e eu aprendi que quando o Netflix tá me indicando alguma coisa com muita insistência, é bom eu ir lá ver que provavelmente eu vou gostar. Ele tem um certo conhecimento sobre os seus próprios gostos, né? Muito maior, provavelmente, do que eu conheço os meus próprios gostos. Exatamente. Então, ele me indicou, vinha me indicando o Joe Cocker, Mad Dog with Soul, o documentário do Joe Cocker, e eu custei assistir, fui demorando, enrolando. Na hora que eu assisti, explodiu minha cabeça, é fantástico. A história desse vocalista, desse músico inglês, que eu não conhecia a história, conheço pouco da obra, mas é claro que na hora que você dá aquele play, vai tocando um monte de coisa que você já conhecia, só não sabia que era dele, e que, essa sim eu sabia, gravou aquela fantástica abertura do Anos Incríveis. Anos Incríveis, aí What sim. would you do if I sang? Cara, é bonito aquilo aí. Que homem, Que homem é Joe Cocker. Guilherme hoje ainda tá com o cabelinho cortado, todo bonitinho. Que homem esse Guilherme também, ele tá louco. Para quem quiser insistir no mundo de DC Comics, vai ver Aquaman no cinema. Eu continuo com muita dificuldade a respeito dessa linha que eles adotam de superdeuses. Infelizmente, eles não encontraram um caminho igual a Marvel encontrou. Mas tá lá, cara. Vale mais a pena ver Bumblebee, que é um Transformer muito mais legal do que ver o Aquaman. Mas quem quiser, quem gostar, Aquaman está em todos os cinemas. Não acharam a fórmula, apesar de Mulher Maravilha ter sido um belo filme. Da Liga da Justiça, a única coisa que prestou de fato, que é bom, tirando Batman Cavaleiro das Trevas, que eu acho a Mulher Maravilha, mas o Aquaman é aquilo, é legalzinho, para quem gosta e tal, que se divirta. Eu também vi essa semana do mundo Marvel, foi Venom, sempre foi um anti-herói, na verdade, sempre foi o contrário de um anti-herói, ele era um vilão do Homem-Aranha, não entendi muito bem o que eles quiseram fazer, porque eles humanizaram o Venom, e o Venom termina sendo quase que um herói, um personagem bonzinho. Quero entender o que a Marvel está pretendendo com isso, mas segue o jogo, senhores. Vamos que vamos, é isso aí. A gente lembra que para me seguir no Instagram é @GuiCalil. Para seguir o professor Marcelo Lanza Maia é o @LanzaMaia. A edição do programa especialmente desse programa, dessa primeira edição aqui, continua com o fantástico Vini Oliver, que fez um belo trabalho na edição passada, a edição do Pitão. Então, muito obrigado, Vini, é um prazer te ter editando. E o Rodolfo ainda não ouviu o programa, porque ele não mandou a senha que a gente tinha falado para ele nos mandar. Se ele tivesse ouvido o programa, tá aproveitando bem suas férias sem ouvir os dois idiotas, Lanzinha. Está com aquele velho assim, detox dos idiotas. Exatamente, quem tem que aguentar a nossa voz 4 horas de edição toda semana. Obrigado a todos, galera. Semana que vem, parte 2 do Garridão e até mais. Valeu. If you like a game, oh, I tell I'm your man. You win some, lose some, it's all the same to me. If legends you play, it makes no difference what you say. I do shadow green, the only kind game is the ace of spades, the ace of spades. Playing for the high one, dicing with the devil, a gun with the flow, it's all a game to me. 7 or 11, snake eyes watching you. We double up or queen, double sticks of spring, the ace of spades, the ace of spades. For fool, but that's the way I like it, baby. I don't want to live forever. And don't forget the Joker. Machine of the 18, know you wanna see me. Written in wind, the dance man's here again. I see it in your eyes, take one look and die. The only thing you'll see